E aí, alunos, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Voltei. O tema de hoje é isomeria. Nós vamos conhecer o que é isomeria, saber quais são os tipos de isomeria e como que você vai identificar essas isomerias, essas classificações, ok? É um tema de suma importância para você, aluno aí, que está terminando o terceiro ano no ensino médio. E também você que pretende entrar numa universidade, fazer uma prova de vestibular, fazer o Enem, é um assunto que sempre é cobrado nessas provas. Então, você precisa saber deste assunto. Vamos lá? Confira comigo no vídeo e, sem mais delongas, já vamos para a tela. A isomeria, ela é dividida em partes. Eu já fiz aqui um resumo para a gente entender quais são as divisões, né? Quais são as classificações de isomeria. E nesse resumo eu descrevi passo a passo quais são os tipos de isomeria que nós vamos trabalhar. Então, primeiramente, o que é isomeria? A palavra isomeria, ela pode ser entendida como partes iguais. Por quê? Iso significa igual, igualdade, meria de partes, meros, né? Então, iguais, partes iguais. O que significa? Em química, a isomeria ela ocorre quando nós temos dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma forma molecular, tá? E diferentes formas estruturais. É por isso que nós não conseguimos identificar uma substância apenas pela sua forma molecular, porque eu posso ter os chamados isômeros, ou seja, substâncias diferentes em termos de estrutura, porém com a mesma receita, vamos dizer assim. Ela tem a mesma quantidade de átomos, porém são substâncias diferentes. Então a isomeria ela é dividida em isomeria plana, ou também chamada constitucional. Essa isomeria constitucional ela pode ser isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, ou também conhecida como metameria e tautomeria. Além dessa divisão de isomeria plana ou constitucional, a isomeria ela pode ser entendida também como isomeria espacial ou estereoisomeria. A estereoisomeria ela também é dividida. Nós temos a isomeria espacial, dita como diastereoisomeria, tá? Que aí nós vamos subdividir essa isomeria em cis e trans, e Z. E também nós temos a chamada isomeria óptica, tá? Que vai formar aí enantiômeros, que pode ser D e L, mas para frente você vai entender que é destrógeno e levógeno. Então, nesse quadro aqui, é somente um esquema, né? Um mapa conceitual de isomeria. São vários tipos de isomeria que você precisa aí, entender, tá? Resumindo, isomeria constitucional, isomeria espacial. A constitucional são essas daqui e a espacial pode ser de dois tipos, né? Pode ser esse tipo de isomeria que vai dar isômeros cis e trans, né, que não forma imagem espelhada. E aqui nós temos a isomeria óptica, onde nós vamos ter a questão da imagem, né? Vamos ter aí isômeros ópticos. Então vamos lá. Isomeria de função. A isomeria de função, nós vamos ter a mesma quantidade de átomos, porém as funções são diferentes. Ou seja, você tem uma receita, tá? A quantidade de átomos é a mesma, porém com essa quantidade de átomos você é capaz de formar substâncias diferentes. Então aqui, ó, com C2H6O, eu consigo montar essa molécula, ó. Consigo montar essa molécula, ó, H3CO, CH3. Então vamos contar. Ela tem a mesma receita, ó. 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Aqui eu formei, né, uma função que eu já falei para vocês que é a função éter. Quando você tem a questão aqui do heteroátomo, oxigênio entre carbono. Então nós temos a função éter. Com essa mesma quantidade de elementos, né, nós podemos formar uma outra função. H3C, CH2OH. Nós tendo aqui, ó, o OH ligado a carbono saturado, nós já vamos ter a função álcool. Tá vendo? Então, com a mesma receita, eu consegui montar uma cadeia de éter e uma cadeia de álcool.
Isso é chamado de isomeria de função, que mudou a função com a mesma receita. Então nós vamos aqui para a isomeria de cadeia, né? Mantendo aqui a forma molecular, porém estruturas diferentes, né? Aqui eu tenho C4H10. O que eu consigo montar em termos de cadeia com C4H10? Eu consigo montar uma cadeia aberta, ó, H3C, CH2, CH2, CH3, né? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos e 3, 6, 10 hidrogênios. Então eu consegui montar uma cadeia aberta e eu consegui montar uma cadeia ramificada, né? Em mais de uma extremidade. Então eu consegui montar uma cadeia aberta, uma cadeia ramificada e eu tenho isomeria de cadeia. Eu poderia ter também esse caso aqui, ó, C4H8. O que eu consigo fazer com C4H8? Eu consigo fazer uma cadeia, né, com dupla ligação, ó, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, e eu consigo fazer uma cadeia fechada com a mesma receita. O que mudou? Mudou o tipo de cadeia. Uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta, uma cadeia insaturada, por conta dessa dupla, a cadeia fechada. Isomeria de cadeia. Então, isomeria de cadeia é quando você tem a mesma forma molecular, porém cadeias diferentes. A cadeia ela pode ser aberta, a outra pode ser ramificada, ou ela pode ser insaturada e fechada. Ainda com relação à isomeria de função, essa molécula aqui, ó, né? C3H6O, e eu consigo fazer o que com C3H6O? Eu consigo fazer, ó, C1, 2, 3, o oxigênio formando uma dupla. Aqui eu vou ter a função cetona, né? E eu consigo fazer, ó, deixando a dupla, a C dupla O na ponta da cadeia com a mesma quantidade de elementos. Aqui eu já formei quem? Um aldeído. Nós já vimos isso aí em vídeos passados, né? O que mudou aqui? Mudou a função, isomeria de função. Beleza? Isomeria de função, isomeria de cadeia é isto. Isomeria de posição. Isomeria de posição, que também faz parte aí da isomeria constitucional, né? Nós vamos descrever todo tipo de isomeria constitucional, né? Já falamos de duas. A isomeria de posição, ela vai mudar o quê? Vai mudar ramificação, a ramificação vai mudar de lugar, né? Porque já fala isomeria de posição. Pode mudar o grupo funcional. O grupo funcional ele pode mudar de lugar, pode ser a carbonila, a hidroxila, enfim, o grupo funcional. Ou pode variar também a insaturação, né? Então, vai mudar a posição desses grupos. Com C6H14, o que eu consigo fazer? Eu consigo montar esta cadeia. Você observa aqui, ó, se a gente numerar, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, fora da cadeia, eu tenho uma ramificação metil. Né? Com essa mesma receita, eu consigo fazer uma nova cadeia. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no 2 eu tenho a ramificação metil. Observe que esse metil, primeiro aqui, ele está no carbono 3. E aqui a gente está no carbono 2. Ele poderia estar no carbono 4, só não poderia estar no carbono 5, né? Porque não existe ramificação em extremidade de cadeia. O que mudou aqui? Mudou a ramificação. Então, esse é um tipo de isomeria de posição. A posição da ramificação, ela alternou, ela foi mudando aqui, tá? Vamos fazer deste lado a questão da isomeria. Isomeria de posição no tocante ao grupo funcional. Nós já vimos a questão da ramificação, tá aqui, né? Agora vamos ver com relação ao grupo funcional. Vamos pegar essa cadeia, ó. C4H10. Ó, aqui eu já coloquei que é um álcool. Poderia ser um éter também, né? Nós sabemos que o álcool e o éter, eles podem formar isômeros, né? Eu posso formar com essa formulazinha aqui, né? Com essa receita, eu posso formar um éter e um álcool. Eu não coloquei como éter porque eu vou deixar para falar do éter aqui em metameria. Eu vou montar uma cadeia de álcool, 4 carbonos, 10 hidrogênio e o oxigênio.
Vou colocar aqui H3C. Já vamos colocar aqui a hidroxila, né? Porque se eu falei que é um álcool, já tem a hidroxila. Então, já vamos colocar ela posicionada aqui. Vou completar a cadeia, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbono. Quantos hidrogênios? 3, 6, 8, 9, 10. Então aqui eu formei, né, um álcool. Obviamente, um álcool. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A hidroxila está no segundo carbono. Eu vou pegar essa mesma fórmula e vou mudar aqui a hidroxila. Que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 7, 10 hidrogênios, mesma forma, e o oxigênio. Só que o que acontece? A minha hidroxila já se encontra no carbono 4. Eu já tenho a hidroxila aqui no carbono 4. O que que mudou? Mudou o grupo funcional. O grupo funcional mudou de posição, né? Então, isomeria de posição com relação ao nosso grupo funcional. Agora, com relação à insaturação, vamos pegar uma cadeia nova aqui. Vou pegar C4H8. C4H8. Lembrando que todos esses exemplos que eu estou fazendo aqui é referente à isomeria de posição. Este primeiro foi com relação ao grupo funcional, né? Que eu só fiz deste lado aqui para não ficar muito ruim de vocês entenderem, da direita. E agora nós vamos fazer com relação à insaturação. Saturação nós sabemos, né? Que é uma dupla ou uma tripla. Então, vou pegar e fazer, ó. Usar uma molécula aqui. Já vou colocar uma insaturação na ponta aqui. Lembrando que o carbono faz aí suas 4 ligações, né? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A minha insaturação está entre o carbono 1 e 2. Vamos fazer outra molécula com essa mesma forma. Aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3 e 4. A insaturação já se encontra entre 2 e 3. O que mudou? Mudou a insaturação. Também é um exemplo aí de posição, mudando a insaturação. Entendeu, gente? Então, na isomeria de posição, ora vai mudar a posição da ramificação do grupo funcional. Nós fizemos um exemplo aqui com álcool, né? Poderia ser outro grupo funcional, poderia ser a carbonila, tá? Das cetonas. E também pode mudar a insaturação. Nós fizemos com a dupla, mas poderia ser também a mudança aí de uma tripla. Próxima isomeria que nós vamos falar agora é chamada metameria, que é um caso especial de isomeria de posição. É onde muda a posição do heteroátomo. Vamos fazer aqui a metameria. Na metameria, vai mudar a posição do heteroátomo, né? A metameria, como já falei, é um caso especial de isomeria de posição. Então, vamos pegar essa fórmula, ó. C4H10O. O que eu consigo fazer aqui? Vamos fazer um éter. Eu tenho 1, 2, 3, 4. C4. H. 3, 6, 10. H10 e este oxigênio. Ok? Então, eu formei aqui um éter. Qual que é o nome desse éter? Radical menor, prefixo radical menor. Radical menor é este lado, né? Que está ao lado do oxigênio. São chamados de radicais, né? Lembra aí, quem não sabe nomear um éter, eu tenho vídeos aí no canal ensinando a fazer essa nomenclatura de éteres. Então aqui fica metoxipropano. Metoxipropano. Agora vamos fazer outra molécula. Com essa mesma receita eu posso fazer assim, ó. Que também é um éter.
O heteroátomo ele está mudando aqui. Agora ele já está depois do segundo carbono. Então, qual que é o nome? Radical menor, não tem radical menor, eu posso escolher qualquer um desses radicais, o R1 ou R2. Então fica etóxi, etano. Formei dois isômeros. Eles são iguais? São iguais no que diz respeito à sua fórmula molecular, mas com relação à forma estrutural eles são totalmente diferentes. Metoxetano é totalmente diferente de etoxetano. Vou fazer outro exemplo de metameria com a receita C3H6O2. O que eu consigo fazer com C3H6O2? Posso fazer um éster. C dupla O e nosso CH3. C3, ó, 1, 2, 3. H6, ó, 3, 6 e O2. Qual que é o nome desse éster? Então a gente vai pegar aqui, ó, o prefixo, 2 é et, então fica etano, etanoato de, agora esse radical, depois do segundo oxigênio, prefixo dele, por ser um carbono só met, mais ila, etanoato de metila. Com essa mesma receita que eu estou falando é a formulazinha aqui. Eu posso fazer um outro éster só mudando aqui essa posição, ó, mudando esse grupo. Eu posso pegar esse grupo e mudar. Fazer assim, ó, já deixar ele de cara aqui na ponta, ó. Aqui eu coloquei no segundo carbono. Agora eu vou colocar a carbonila já de cara aqui. É oxigênio, CH2, CH3. Como é que ficou o nome aqui? Um carbono só, metanoato de segundo radical, etila. Ok? Então o que que mudou? Mudou a posição do grupo que faz aí a identificação do éster. Isso é chamado de metameria. E nada mais é do que também, né, uma isomeria de posição, né? Mas essa isomeria de posição aqui, para você não confundir com a outra isomeria de posição, ela geralmente acontece com os éteres, com os ésteres, certo? Agora, para finalizar o nosso assunto de isomeria constitucional ou isomeria plana, nós vamos falar de isomeria dinâmica, tá? Você que estiver fazendo vestibular aí, ó, se você ver esse nome, dinâmica, ou conhecido também como tautomeria. Vamos pegar aí uma receita, ó, se colocar o H aqui, vou colocar uma dupla e vou colocar um OH. Galera, essa isomeria dinâmica tautomeria ela acontece muito com os enóis. Aqui é um exemplo claro de um enol, porque eu tenho uma dupla ligação, né, entre carbonos e uma hidroxila, ou seja, hidroxila está ligada a carbono insaturado. Então nós temos aqui um enol. Ok? Qual que é o nome desse enol? Dois carbonos et, né? Um, dois. Então ligação dupla em iol, etenol. Agora com essa mesma fórmula, né? Se a gente for contar aqui, nós vamos ter C2H3O. Com essa mesma fórmula C2H3O, que é o nosso etenol, e eu consigo montar uma outra molécula. O que vai acontecer? Acontece o seguinte, essa molécula de etenol, ela é muito instável. Essa dupla ligação, ela vai migrar para cá, ó. Ela vai fazer dupla agora com o oxigênio e este hidrogênio ele vem para cá. Tá? A instabilidade aí do nosso enol. Então, como é que fica a segunda molécula aí? Se veio um hidrogênio para esse carbono, esse primeiro carbono, então agora eu tenho H, né? Vou deixar o H aqui e, né, o outro que chegou. Então, CH3.
Agora não terei mais a dupla, que ela saiu e foi fazer dupla aqui, ó, com o oxigênio. E esse hidrogênio nós já falamos que ele saiu. Lembrando que está faltando um hidrogênio aqui, né, para fechar a tetravalência do carbono, né? Não pode esquecer disso. Aí nesse caso, eu tenho outra molécula. Qual que é o nome dessa molécula? Aqui eu já tenho um aldeído. Eu já não tem mais já não tem mais um enol, tem um aldeído, que é chamado de mais A, o etanol, certo? Então era um etenol, virou um etanol. O que que mudou? Mudou essa situação, né? A dupla ela migrou. Ao invés de fazer dupla com carbono, nós já temos a questão da dupla com o oxigênio. Poderia ser assim. Vamos numerar a cadeia. Essa da ponta mais próxima à função. Então não teria escolha, né? Agora a segunda prioridade é a dupla. Então vamos começar daqui. 1, 2, 3. Primeira prioridade seria a função. Como ela está entre o carbono, está no carbono segundo, tanto faz de direita a esquerda, nós vamos dar prioridade para a dupla. Então como é que ficaria o nome desse aqui? Propen 2-ol. Ou poderia escrever assim, né? Posicionado, mas como está em 1, eu nem coloquei. Prop 1 em 2-ol. Certo? O nome do nosso caso aqui, do nosso enol. E daí, essa molécula ela pode fazer o mesmo esquema. Essa dupla ela pode vir para cá e o nosso hidrogênio voltar para cá, né? Fazer o equilíbrio. Já vou falar para vocês como que é o nome dessa reação. Então aí nós vamos ter H3C, C dupla O, e o nosso não terá mais a dupla, CH3. É a mesma receita, se você contar, tem a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio, certo? A saber, eu tenho C3, H6 e O. É isso para as duas fórmulas aqui, ó. Eu tenho essa mesma receita. Aqui deste lado eu já tenho uma função cetona, que é a nossa acetona ou propan mais ona, propanona. Ok? Galera, então essas reações onde você percebe que há a presença de um enol, né? Nós vamos ter a chamada isomeria dinâmica ou tautomeria. Acontece com os enóis, tá? Aqui eu tenho uma reação chamada reação aldoenólica, tá? Porque virou um aldeído, né? Aldo de aldeído. E aqui eu tenho uma reação ceto, do tipo ceto-enólica, ou conhecido aí como equilíbrio. Equilíbrio aldoenólico, equilíbrio ceto-enólico, certo? Devido a essa alternância, esse equilíbrio que há entre a dupla ligação e o carbono insaturado. Galera, então terminamos aí isomeria constitucional, tá? Nós vamos completar essa nossa jornada aí de isomeria, falando de isomeria espacial, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Na isomeria espacial, como eu falei para vocês, nós vamos estudar a isomeria cis e trans e EIZ e a isomeria óptica. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês nessa aula aí de introdução à isomeria. Nesse primeiro momento, nós só vimos isomeria constitucional, também conhecida como isomeria plana. Não deixe de acompanhar os vídeos e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de isomeria. Aguardo vocês. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até breve.